chamado de fundo a fundo. Então, nesse caso, é como se fosse um PIX da prefeitura para a entidade. Ou do Estado. Ou do Estado. Ou da União. Ou da União para a entidade. Gostei da colocação. Então, nesse caso, eles receberam, né, 120 mil, né, um valor direto. E aí, pode passar, conselheiro, mas lá para o final. O que eles pleitearam? Eles pleitearam comprar uns equipamentos. Pode voltar um pouquinho. Eles pleitearam o que no plano de trabalho deles? Eles queriam comprar os materiais de consumo, materiais de uso e remuneração de colaborador. E aí eu queria colocar para vocês que nós fomos na visita e nos deparamos com os computadores comprados, as notas fiscais. Então, de 120 mil, eles gastaram com computadores e impressoras 5.489. Depois tinha uma nota fiscal do Poço Catarinense com 30.219, né? E compraram os ar-condicionados também no valor de 48.695. Então, esses materiais de consumo foi isso. O restante daria os materiais de uso com de consumo, né? E aí faltou os 71 mil. Esses 71 mil foram utilizados para contratação de profissionais. E aí, o que eles fizeram? Esses profissionais contratados já era pleiteado no plano de trabalho deles, que a gente debateu nesse conselho. Eles pleitearam contratar monitores de cozinha, que recebem uma média aí de R$ 2.330, mais uma gratificação de R$ 1.080, e a contratação de uma psicóloga com a média de R$ 2.500. Daí, esses recursos, eles foram utilizados para pagamento desses 71 mil de folha de pagamento dos meses, de setembro, outubro, novembro e dezembro, né? Com uma média mensal de R$ 18 mil mensais em 4 meses, daria esses 71. Então, até esse momento, a prestação de conta deles é redondo, eles comprovaram. Só que o que a gente percebeu, conselheiros, que a gente tinha debatido muito essa questão aqui do limítrofe de contratação de pessoal. Esse pessoal da Trindade Santa, não é que eles foram contratados, eles já são, né, funcionários da casa e eles são regidos por CLT. Inclusive, o contador disponibilizou toda a documentação dos olerites de cada um, com os recolhimentos e tudo. Então, esses profissionais foram contratados via CLT, esses 71 mil para folha de pagamento, e aí o que a gente encontrou ali na lei complementar, né, no 141 de 2012, que essas questões dessas despesas com funcionários, que era uma coisa que a gente já tinha debatido aqui, com a questão da mão de obra das entidades, não poderia ser custeado com esse dinheiro, recurso público do SUS, né? Então, assim, do ponto de vista de gestão, e aqui está aqui até a Rosana, que ela é nossa conselheira, eles conseguiram demonstrar bem a prestação de contas, conseguiram demonstrar onde gastaram o dinheiro. Porém, nós, enquanto comissão, pedimos a vocês que refute esse relatório por conta dessa contratação de mão de obra, porque a gente entende que não poderia ter utilizado esses 71 mil, e desde o plano de trabalho eles já pleiteavam isso, com a contratação de mão de obra CLT. E tem lá a recomendação na legislação que diz que, observem bem, emenda livre é uma coisa, o gestor, né, faz o que quer. Emenda para ações de saúde, ação de saúde. Olha, está contratando recursos humanos, que está bem claro na legislação, que não pode. Outra é o combustível. O combustível, Maria, usando ainda seria o limítrofe, Maria. Sabe por quê? Porque aí eles estão localizados na zona rural. Para trazer os pacientes para a zona urbana, a gente até entende que precisa de um carro para trazer. Precisa do combustível. A gente até entende como limítrofe. A gente entende várias coisas, inclusive a necessidade do recurso para um bem, para a sociedade, para aquele dependente que ele está lá. Sim. Mas vejam bem, na legalidade da aplicabilidade do recurso público, há várias
há vários impedimentos para o segmento que já foi apontado aqui. Então, conselheiros, a gente não está reprovando a prestação de contas, não. A prestação de contas foi feita, ou seja, não tem qualquer suspeita de desvio, né? A entidade pediu, o gestor autorizou, eles usaram o dinheiro conforme foi descrito no plano. O problema é a destinação do recurso da saúde. Não há legalidade. Exatamente. Então, esse é o problema. Então, Rosana, a gente não está dizendo que a sua instituição pegou o recurso e destinou, né? De forma diversa. A emenda não é para consumo. Combustível contínuo. Não é para Até pode. Nesse caso, pode. Ações de saúde. E aí a gente poderia pensar, Maria, nessa questão da contratação, de repente, a contratação a que a PAI fez, como, por exemplo, um pacote de serviços, como a ONG O Caminho fez, né? Uma questão mais de PJ. Então, exatamente, mas quando a gente viu que todos funcionários CLT, inclusive, tem muito claro aos descontos de FGTS. Isso é gravíssimo, né? Tá? A comprovação do pagamento de CLT. E ainda a legislação ela ainda deixa claro assim, que não pode pagar fins trabalhistas. Está claro na legislação. Então, isso é muito perigoso, essas coisas, porque eu sei que a necessidade de quem está lá precisa. E que o próprio gestor, ou seja, o ente federado, em todos os níveis, dificilmente não tem as OCTs, né? Então, a gente se preocupa com isso, por quê? Como a Rosana já disse, é uma emenda PIX, é isso, para ação de saúde, a legislação proíbe pagamento para fins de CLTs, e isso é grave. Isso não dá. Olha, temos aqui o doutor Lúcio, né? Júnior. Pode dar uma orientação para repassar lá para eles. Então, agora, resolver esse pepino. O que a comissão vai fazer? Passou aqui em plenário, né? Agora a gente tem que, por exemplo, a gente está reforçando com vocês a não aprovação por conta dessa questão de utilização do recurso. Então, agora, eu passo a falar com o presidente para a votação, porque a gente vai ter que encaminhar para os órgãos de controle. Então, esse relatório será encaminhado para o Ministério Público. Acontece igual o arquitose também, né? Calma. Os vários idosos mais próximos. Para concluir. Só me escrever rapidinho. Só para concluir. O tema dos combustíveis. Eu acho pertinente levar isso em consideração também. Então, vamos abrir um cartão corporativo, que daí a prefeitura... Por favor. Só concluir o... Por favor. Você tem original, presidente? Eu acho assim, por exemplo, hoje, no município, a gente gasta com combustível também. Então, não é porque necessariamente é combustível que não está relacionado de saúde. Desde que justificado, né? Então, por exemplo, o município já chegou a fazer até dispensa de licitação para adquirir combustível que faltou no final do ano e tal. E aí tudo isso é justificado, porque dispensa de licitação é algo que, teoricamente, não deveria acontecer, que, obviamente, demonstra falta de planejamento, né? Mas, quando a gente demonstra, por exemplo, o transporte é essencial para dar continuidade à assistência da saúde, aí o Tribunal de Contas ele entende, ok, vamos deixar dessa forma. Então, talvez precise justificar isso daí, o uso de combustível, demonstrar isso também, né? Porque não é só dizer, eu levei o paciente para a cidade. Vamos lá. Qual foram os carros que foram abastecidos? Isso, exatamente. Foi só a van que transporta aquele interno para os serviços de saúde? Precisa desse relatório. Mas qual é os carros que foram abastecidos? Da chefia? Do servidor? Não, eles apresentaram para a gente os carros, né, que são abastecidos, as caminhonetes, eles têm até caminhonete, e aí são abastecidos para esse translado mesmo, né, e a gente viu os carros, né. Mas o problema nesse caso, só falar que abasteceu, ele tem que comprovar que ele fez esses translados com os pacientes. Sim. Ele a justificar, tem que deixar mais claro.
né, que seria um mapa de bordo de todas as viagens, quando pega esses Quando dados abastece, também. tem a placa do carro lá, se quiser fazer um checklist da quilometragem, E como a Maria Luísa falou, por exemplo, hoje a nossa como frota se do fosse um município, rastreamento. ela tem um rastreamento, todos os carros de rastreamento. Sim. E todo o abastecimento ele é vinculado à placa, tá? Então teria que ter uma melhoria assim, nesse sentido do combustível. E a gente consegue melhorar isso no relatório. Mas a presidente da associação também está aqui, então ela já sai daqui ciente dessas melhorias que precisam serem feitas. Agora, com né? relação ao gasto com o pessoal, aí é um problema realmente meio que definitivo. Né? Sim, é Já uma pagou, dúvida, mas, assim, agora já foi. Vai no ter geral, que vai acontecer também no outro plano de relatório. Assim, para a saúde. E se o meu monitor for um técnico de enfermagem, eu posso usar esse dinheiro para pagar ele ou não? como assim? Assim, porque eu não posso. Contratação de... Porque eu não Você não posso. pode contratar pessoal. Não pode, Não, não posso. Não Pode contratar independente. serviço. O servidor independente profissional. PJ, você pode contratar um pacote de serviço de Tem consulta, que igual a Mavi fez, você pode. Ok. Agora, só um apontamento, por exemplo. Isso tem que estar bem detalhado, porque, por exemplo, não sei se vocês prestaram atenção na folha da PAI, tem empresas ali sendo pagas. Né? É prestação de serviço. Isso, é prestação de serviço. É para isso que ela recebeu o recurso. Não há vinculação trabalhista empregatícia nesse caso. Aí, para ela poder No caso delas, eu faço uma correção nesse caso. Ok. Só para concluir, presidente. Só para concluir. Desculpa a extensão da fala. Eu preciso. Então, assim, sobre a questão do vínculo empregatício de trabalhista, existe essa avaliação que ela é absoluta, não tem que ser pagar aqui para isso. No caso da instituição, ela vai ter que ou readequar essa prestação de contas dela, que vai estar sendo reprovada, e aí essa readequação você vai precisar demonstrar um investimento desses R$70 mil em ações e serviços que estejam relacionados à ciência de saúde. E se passou ainda no plano de trabalho com essa aprovação para pagar folha, que eu acho que não deve ter passado no plano. Então, infelizmente, a gente debateu os planos aqui, e aí depois daquela reunião com a PGM, a SEMOS levou tudo para lá e pegou os filhos, né? Foi bem assim. Deixa Então, assim, eu vou para encaminhamento, para presidente, responder. desculpa, pedir esse esclarecimento dessa questão do gasto Do plano de com o trabalho. pessoal, né? E fazer a confirmação do plano de trabalho, se esse tipo de despesa estava Ok. no plano de trabalho. Ok, os planos de trabalho, eles foram feitos, foi feito um relatório no ano passado, no início do ano, antes da liberação dos recursos, e todos os planos, o plano de trabalho da Trindade Santa, ele foi reprovado, o plano de trabalho do Lar dos Idosos também ele foi reprovado. Foi feita a solicitação das adequações, e aí, após a reunião, o próprio conselho solicitou a questão das adequações dos planos, e quando foi para curso de capacitação em mês de abril do ano passado, a própria PGM, ela tem um entendimento diferente, então nós encaminhamos para a Secretaria de Saúde, para que eles deliberassem sobre o assunto, já que o próprio prefeito falou que ele iria liberar as emendas, até mesmo as emendas, e que no caso esse termo de fomento, para as instituições, sobre responsabilidade dele. Mas os planos de trabalho já tinham sido votados aqui pelo próprio Conselho. E todos esses planos de trabalho, eles foram reprovados na época, porque a gente orientou as instituições para se adequarem de acordo com os planos de trabalho. E foi solicitada essa adequação, infelizmente, no caso que não houve adequação. Em votação, a questão, o parecer da comissão que fez essa análise da prestação de conta, não é nem a prestação de conta, que no caso assim é o relatório de prestação de conta da emenda, do termo de fomento da Trindade Santa, que é no valor de 120 mil. Os conselheiros que forem favoráveis o parecer permaneça como estão, e quem for contra, que manifeste. Eu me manifesto contrário à prestação de contas por entender que pagamentos, conforme a legislação diz, pagamentos de pessoal com CLT
não deve ser pago com o recurso. É isso Então, que diz o Mas esse aí- esse é a atividade. É isso que Esse diz aí está no relatório. favorável. Esse aí está no relatório. Quem Certo. Não, concordar. eu queria me posicionar exatamente por isso, que eu não tinha entendido Não, mas as conclusões do não, as relatório. conclusões aqui é o relatório. As conclusões favoráveis, que eu quero dizer, ao relatório, o parecer dos É o relatório, é o relatório. Parecer do Parecer da Ah, e qual vai ser? Então, a votação tem que ser diferente. Qual Não. a como comissão fez que eu não tinha entendido? Ó. É desfavorável a sessão de contas. Exatamente. E qual é o encaminhamento que a mesa vai colocar para o que é, plenário votar? não, que é favorável ao parecer do relatório. Desfavorável. O relatório é desfavorável. Não, Quem está concorda com o relatório? quem for favorável, ele vai. Não, pera aí, gente, calma aí, deixa eu explicar. Quem for favorável ao relatório, quando você é favorável, você está concordando com o parecer É o parecer da comissão. Presidente, o encaminhamento. da comissão. Presidente, só um momento. O encaminhamento tem que ser: aprova o relatório da comissão desfavorável à entidade. E qual é o próximo encaminhamento? Vai encaminhar ao Ministério Público? Sim. A votação tem que ser isso. Mais objetivo. Tem que ser o Não é encaminhamento, época tem que vocês estão se atentos ao que no caso assim, a palavra que eles usaram lá, desfavorável. Mas eu quero no caso que você aprovar, conforme eu falei, no caso você vai aprovar o relatório e posteriormente com encaminhamento aos órgãos de controle. E aí o senhor tem que falar Ok. a palavra. Bora. Então tá. Favorável ao Pela relatório. votação. Tá, de novo. Iremos aprovar o parecer desfavorável. Os conselheiros que forem favoráveis ao relatório da comissão, Com parecer desfavorável. permaneça como estão, que por conta que manifeste, desde que esse relatório será encaminhado para os órgãos de controle. Isto? É, Ok. desfavorável e o encaminhamento, é a aprovação do encaminhamento ao Ministério Público. Ok. Aprovado, então, o relatório. Desfavorável, encaminhamento ao Ministério Público. Ok. O contrário, não. Agora o próximo. O próximo? Deixa eu só falar sobre um pouquinho. Acabou a reunião. Não, calma lá. Gente, eu tenho dois itens na pauta. Não, vamos falar. Não precisa. Bora, Lar. Próximo, lar dos idosos. Eu vou pedir mais 30 minutos para a gente concluir a nossa reunião. Lar dos idosos. Deixa eu sair. Não pode sair. Depois eu levanto. Vai abrir o piso. Vai ter um pouquinho, desce. Pode descer. Pode ir. Eu gostaria que os conselheiros, quando questões, se tiver Aí. apenas a questão das colocações da conselheira Josiele, que foi junto com a comissão, autora do relatório. Conselheiros, a comissão fez a visita ao Lar dos Idosos, dia 2 de maio, e na visita a gente já fez a análise dos 3 planos de trabalho do Lar dos Idosos, sendo 2 planos relativos à emenda impositiva e um relativo a um termo de fomento, que é aquela questão que a conselheira Rosângela explicou, que é a transferência fundamental. Ok. O que nós identificamos no Lar dos Idosos? Uma coisa que a gente tem que ter em mente na hora de fazer essa análise aqui, nós, enquanto conselheiros, no momento dessa análise, a gente não está desvalorizando o trabalho que a instituição tem, o trabalho que a instituição realiza. Então, a gente não pode se deixar levar, porque é uma instituição muito importante, realiza um trabalho essencial, né? A gente vê que eles têm amor e cuidado com os seus residentes. O que a gente está aqui para fazer é a análise da destinação dos recursos públicos, tá? Então, o que acontece? No ofício 029, né, ele trata de uma emenda recebida do vereador Ramir Alho, no valor de R$ 41.254,23. Esse recurso, em especial, ele foi destinado para a compra de o que a gente chama de vaca casada, né?
que é a carne, digamos dessa forma, né? No valor unitário de R$ 6.875,71. No dia que nós estivemos lá, eles não tinham essa carne, os freezers estavam vazios, porque eles iriam receber a mercadoria, tá? Mas a gente chegou a olhar os freezers, tudo bem organizado, a cozinha bem, um lugar assim é sensacional. Eu adorei a cozinha. Acredito que a Nayara, né, a nossa conselheira para quem fez parte, adorou, né? A nossa engenheira. Tem um ofício também 031, que é uma destinação do vereador Zé Duda no valor de R$ 20.000 e a número 61 no valor de R$ 594.271,15. Né, dos vereadores Toninho Gonçalves, Zeca da Escolândia, Wilson Tabarifa, Pedrinho Sanches, Zezinho da Deságua, Sargento da Massa, Jonathan Pagani e Clérida Alves. Aí, totalizando, eles ficam um plano só no valor de R$ 614.271,15. O grande problema do lar dos idosos é a forma como eles destinam o uso, né? O plano de trabalho deles, assim, a prestação de contas foi sensacional. Eles detêm de uma organização que eu digo com toda a segurança que eu não vejo nenhuma outra instituição, né? Inclusive, a gente foi levemente ameaçado pelo rapaz que faz a prestação de contas, que a gente não poderia desorganizar, assim. Oi? Assim, sensacional a prestação de contas. Eles realmente, o que a gente identificou é que eles pediram e compraram. Então, para nós, enquanto comissão, não ficou qualquer suspeita de desvio desse recurso, que é gigantesco, né? O problema é que eles pegaram recursos da saúde e fizeram a destinação errada, gente. Além da contratação, pagamento de pessoal, que é o mesmo caso, por exemplo, da Trindade Santa, eles construíram uma subestação de energia, eles fizeram uma reforma na lavanderia, eles compraram areia, seixa, brito, fizeram a alocação de caminhão de caçamba para o colhimento do entulho. Só que também fizeram uma reforma maravilhosa no setor da enfermaria, uma limpeza, uma organização. A lavanderia. Eu achei que ficou muito Mesmo boa. que a reforma é destinada para algo da saúde, ainda assim, como justificar? A reforma da enfermaria, beleza, né? Essa não teria problema. Eles fizeram também compra de camas motorizadas, né? A gente viu lá, já tinham inclusive pacientes nela, né? Os residentes nelas. E autoclaves, assim, tem algumas fotos também, a gente ao final vai expor. E, além disso, eles também estão fazendo um sistema interno de campainhas, né? O residente está lá deitado, você não consegue levantar, aciona a campainha, né? Vamos ver então aqui. Aí seria uma questão limítrofe, a gente entende como ok, padrão. Mas como aprovar compra de material para lavar roupa, né? Como aprovar a construção de uma subestação de energia? A gente não tira a necessidade, eles precisam, mas não, a lei não nos ampara a autorizar esse tipo de destinação do recurso de saúde, né? Então, a comissão, eu estou resumindo, vocês geram depois vocês perguntam. A comissão entendeu também, pelo parecer desfavorável ao plano, à destinação do recurso ao lar dos idosos. Não a prestação de contas, a prestação de contas excelente, impecável, né? Mas, assim, ao lar dos idosos, realmente, a destinação do recurso à saúde, ele não é correto, ele não está de acordo com o que a Lei Complementar 141, ela determina. A mesma situação. A gente até chegou a questionar o doutor João Paulo, doutor, tem alguma questão limítrofe que a gente pode enxergar, mas realmente não tem. Todas as instituições a gente busca apoio, tá? Não são a gente por si só decide. Não, a gente também busca apoio para fazer o melhor julgamento possível, né? Mas aqui nesse caso não tem como aprovar, porque realmente pagamento de pessoal, que inclusive do total dessa emenda, que eu não mencionei o termo de fomento, né? E o termo de fomento é justamente para pagamento de pessoal. Sobrou um pouco mais de R$ 40.000. E foi nos informado. A Janaína, né? Janaína. Ela informou que eles vão solicitar, inclusive está na resposta de um ofício que a gente encaminhou, eles responderam, falando que eles vão solicitar à secretaria que eles possam remanejar essa sobra para a folha de pagamento. E não pode. Sobrou dinheiro, tem que devolver. Tá? Tem que Vamos só um devolver. pouquinho, Júnior. Lá em cima, nesse ofício 31, refere-se a pagamento de pessoal, como técnico de enfermagem, enfermeiro, diretora, fisioterapeuta, assistente social, psicólogo, inclusive pagamento de encargo social. Acabou. Gente, só nesse ponto aí,
eles vão ficar impedidos de ser. Não, mas aí o que a gente a sugestão da comissão, então, é que os conselheiros, essa plenária, eles acolham o nosso parecer desfavorável e também aprovem o encaminhamento ao Ministério Público para que ele averigue, analise esses planos de trabalho e adote as medidas que julgar necessárias, né? Mas que a gente deixa claro, não há suspeita de irregularidade no uso do recurso. Tá? O recurso foi aplicado exatamente como estava no governo. Inclusive, essa sobra desses 40 mil é justamente por funcionários que entraram de férias, funcionários que eventualmente não realizaram o trabalho. Então, assim, a sobra foi por esse motivo. Tá? Eles inclusive, pagar Isso da para de energia. pessoal na Nossa, fora. poderiam ver essencial, inclusive, a saúde. Mas aí saúde não. É para o equipamento da máquina. A máquina de lavar. Não, mas não pode. Não É pode. nem questão limite. A gente Ou tentou a pensar nesse iniciativa limite, né? privada, um órgão público não. É dinheiro. Então, a gente até, enquanto comissão, enquanto comissão, conselheiros, a gente pensou assim, nossa, 100% dessas emendas, né, desses planos de trabalho e o termo de fomento, a gente pensou, se eles, por exemplo, tivessem destinado uns 80% em ações exclusivamente de saúde, a gente poderia fazer uma análise e pensar isso na decisão final. Mas não, as ações de saúde foram muito menores e, né, em tese do que E realmente... o que é mais interessante, né? Na primeira emenda da colocação aqui, eles quiseram comprar a máquina de lavar. Ok. Quando a máquina chegou, não cabia dentro da estrutura. Para caber, quebrar as paredes, aí a energia toca. Não toca. Aí foi lá e batia Situações que eles emenda de novo. precisam, porém não podem Não, destinar a gente, verba. então por isso que eu falo, a gente, enquanto conselheira, a gente tem que entender que a gente não pode levar em consideração o trabalho. A gente não está dizendo que a instituição não precisa ou que a instituição não merece. A gente está dizendo que com recursos de saúde não pode. Ok. Só para concluir, conselheiros, o relatório, a comissão pede para vocês a aprovação, né, do nosso relatório, onde nós pedimos o acolhimento do parecer desfavorável à destinação A do aplicação recurso, do recurso. a aplicação do recurso de saúde, tá? Deixa eu fazer aqui. Mais alguém tem alguma pergunta? Tá ok. Caso tenha, nós já vamos fechar logo de imediato. Presidente, só Primeiramente, vamos e depois estender. o Roberto. É só complementando o que a. Calma. Primeiro que Desculpa, Roberto. Só complementando o que a conselheira José estava falando, é assim, a gente entende a necessidade dessas instituições. Elas apoiam a iniciativa pública, elas acolhem as pessoas, elas auxiliam. Só que quando a gente fala, parafraseando a Maria Luísa, quando a gente fala de recursos da saúde, precisam ser aplicações em ações de saúde. Né? E aí o que acontece? Hoje, por exemplo, o lado dos idosos e outras instituições, por mais que ela tenha algumas ações que são feitas lá dentro de saúde, boa parte de tudo que elas fazem é de assistência social. Sim. Né? Então, assistência social. esse recurso está sendo desviado da questão de saúde e aplicado em questão de assistência social. Isso a gente Então, tem um que dos maiores falar. problemas é esse. Que bom que, por exemplo, no lado dos idosos, a gente consegue ver que o dinheiro foi efetivamente aplicado no que eles disseram que foi aplicado. Maravilhoso. Só que foi aplicado de uma forma indevida, né? De uma forma equivocada. Isso a gente já tem conversado sobre essas aplicações há muito tempo, sobre essas questões dos impedimentos técnicos que as instituições têm para fazerem essas execuções. E é uma preocupação que a gente tem debatido muito e que agora, felizmente ou infelizmente, a gente vai ter que levar isso mais adiante para que esses recursos sejam efetivamente devolvidos. Vamos pegar essas ou ideias e aplicados, vamos construir novas unidades de saúde. ou aplicados em outras ações. Será devolvido? Calma. Não, mas quem vai determinar isso é o Ministério Então, aí o Público, menino, como é que funciona meu entendimento? Doutora, O Ministério Público calma, vai averiguar, porque se a gente não determina Eu a faço- tá, então em caso eles falar, vai devolver, aí eu... Gente, Ministério Público. Roberto, Não é da nossa competência. Eu acho que o conselho Não é, pode mas sugerir ao portador lá do idoso, ao portador lá da atividade, né, só para treinar, se atualizar com relação à questão da lei, para que esse dinheiro, quando chega lá, não possa ser destinado lá, né? Já é feito, que nem, por exemplo, lá de idosos, já vem parecer anterior e já havia sido favorável.
Eles Ok, vêm- eu vou passar, novamente, doutora Josiele, eu vou passar a palavra para você pegar e fazer as suas considerações com base em votação, conforme você fez, finalizou. E aí, vamos para a votação. No caso, do parecer da doutora Josiele, ela vai falar. Vai. Então, por todo o ponto exposto, sugerimos que este colegiado acolha o parecer desfavorável emitido pela comissão, com consequente encaminhamento, né, deste relatório com os seus anexos ao Ministério Público. Ok? Permaneça como estão ou manifeste. Aprovado. Ok. Agora vamos para mais uma questão de uma emenda impositiva. Ofício 40... 447, eu. Apresentação do relatório do visita em loco referente à prestação de contas da entidade Centro de Reabilitação e Reintegração Social Mão Amiga. Emenda positiva do vereador, foram 3 vereadores. O vereador Zeca da Discolândia, 8.000, Wilson Tapalipa, 15.000, Sargento da Massa, 5.000, Toninho Gonçalves, 5.000, ou melhor, 4 vereadores. Essa aqui é a primeira. Quanto pode baixar? A mão amiga faz o quê? Eu nunca fui lá. A mão amiga é aquela instituição que veio aqui apresentar e disse que em alguns momentos tinha pacientes. Ok, aqui. A mão amiga. Não, ela é isso. A Mão Amiga é uma instituição também que faz o atendimento de pessoas, pela casa assim, os dependentes químicos também. A CNPJ, o endereço onde eles estão, na Chácara São Pedro, número de telefone, são dando 2 números de telefone, nós pegamos e eu peguei e coloquei só um. O plano de trabalho foi apresentado por nós aqui, eu, que no caso assim, na época era eu e o Jonathan, que no caso que analisamos o plano de trabalho da Mão Amiga. A solicitação, o plano de trabalho solicita 32 unidades de colchão hospitalar, uma cama hospitalar, 2 movimentos, um balde de pedal inox, e também até os objetos, tá ok. Os objetos, eu separei por item, não pode fazer, por item, colchão 32, 480, deu 15.600, faltou 2 zeros aqui, gente. A cama, uma cama, 2.528. E 19. O balde, R$ 708,02. Então, total. Bate pedal. Uma lixeira. Não, mas ela vai estar com um balde. Mas eu vi lá. Não, é um balde grande para inox. Gente, é por causa que... Ou pode de carga nada. Não, é por causa que, como eu já tenho que simplificar só por questão do objeto, por isso. Pelo que essa diferença eu dei um total de 18.590. Tá feito. Essa cama é qual o modelo da cama? A cama hospitalar, 2 movimentos. Aquela cama hospitalar. Não. Tem foto. Não, ela vai passar. Acho que é depois que vai passar. É manual ou elétrico? Não, manual. A nota fiscal, no caso assim, da empresa qual eles adquiriram, a questão desses aqui. Tá. Eu acho que aqui não tem como vocês verem, porque está de 18 mil alguma coisa. Só para não fantasia dessa Não tem. Vilemed. Vilemed. Vamos ver se vai coisa. Não, acho que não vai. Vai desfocar. Vai desfocar. Já vai. Não. Eu fui aumentando, mas não desfoca. Não. Ok. Tá bom. Nós não tá bom. Tá, vai para o próximo item. Os próximos itens, que no caso da aquisição, deu uma impressora, aquisição de 2 notebooks, no caso tem a configuração, uma impressora, também tem a questão da configuração, e aonde que eles adquiriram? Adquiriram na Nexo Informática, a nota fiscal está aqui, os 2 notebooks, no valor de 3.800 cada notebook, então foi 7.600, e a impressora no valor de 1.569,99, no total de 9.169,99. A nota fiscal também foi colocada, eu coloquei ela aqui para poder comprovar, que no caso que foi adquirido esse bem. Pode passar o próximo. Ok. Aí a aquisição do Ares Print, no caso 2.000 PTU, também inverte, também adquirido na refrigeração ambiental, com a nota fiscal, o número da nota fiscal, o valor total da nota do ar-condicionado, 2.425,55,
Pode ser com a nota fiscal do ar-condicionado. Fica bem meio desfocado. Não, isso aqui tá nota fiscal tá errado. Isso aqui tá com gazinho? Mas você comprou na Gazin, né? Comprou na Gazin. Não, mas não foi na Gazin, não. Mas o valor bate? Não, a Gazin, não. Essa aqui, a nota fiscal da Gazin aqui, é referente a um refrigerador. É refrigerador, não é a nota fiscal do ar-condicionado. A da Gazin. Que é do refrigerador, que no caso, foi 1.199, que no caso, na moto. Esse tá abaixo. Vamos ver. Não. É na hora de colocar lá, mas eu tenho ela aqui, gente. É só organizar depois. Ok, pode ser o próximo item, vamos ver aqui. Ok. E também tem a questão da instalação do ar-condicionado. Como é a questão de... Eu não sei, a questão de valor. Se vocês perguntarem. Poxa, está caro para instalar. Só que eu não tenho como mas depende. mencionar. Você sabe cotação? Tá claro, sei. Não, a instalação do aparelho de ar-condicionado, que no caso tem Central Frio, nota fiscal, Eu paguei 300. R$608,35. Mas depende do local onde ele está lá. É na área rural. Se é parede com parede, é um valor. Se o equipamento fica longe da condensadora, É uma área rural. se vai usar mais cobre, né? Aí, acho que a nota fiscal, como é questão de ordem de serviço, a nota fiscal vem a questão da própria prefeitura, tá? A prefeitura, que no caso é a emissão o nome do centro, tá? Da prefeitura. Ok, pode ser. Aí, aqui que no caso, a prestação de contas e emendas impositivas desses vereadores, que no caso coloquei todos os itens, objetos, quando foi pago, que no caso de quem foi comprado, e o valor, que no caso que atingiu um total de R$33 mil. Ok, doutor. Agora já é o balde inox. Deixa eu ver. Tem como você passar o balde aí para eles verem ou eu faço por aí? Não, mas agora está escrito inox ali. É isso? Agora está escrito inox. Na primeira descrição, era só o balde. É o balde com pedaço. Não, mas por causa que na primeira descrição eu coloquei... Não, na tabela, eu coloquei lá na descrição que foi adquirido. Balde, inox, pedal, tal. Foi colocado. Tá. De acordo com a visita realizada dia 19/5/2025, na referida instituição, a análise do plano de trabalho, foi feito que, no caso, já tinha sido feita a análise do plano de trabalho, bem como a prestação de contas, pode lembrar que a instituição seguiu as recomendações feitas pela Comissão de Fiscalização, respeitando a Lei Complementar 141, de janeiro de 2012, e a lei, e também a Lei 13.019, que estabelece as regras específicas para as parcerias entre a administração pública e a organização de sociedade civil. Olha o balde aí, gente. Esse é o... Não sei. Menor que esse aí, 500 conto. Tem mais alguém? Não, da foto do balde é isso. Olha o tamanho desse balde. Gente, é grande, gente. É grande. Vocês não gente, eu não sei, mas tá lá, é grande. compara com a outra que cheira lá. Ele é grande. Gente, eu comprei uma porcaria na van, já paguei R$100. Não, ele é grande. Olha na rodinha lá. Eu tava achando que era aquele balde de hospital. Aquele sim. Aí você pisa em cima, ele levanta tanto de você. Eu achei que era isso aí. Quem é da saúde entende. Presidente, na internet aqui o mais caro que a gente achou aqui é a marca Tramontina, foi R$270. Eu comprei lixeira pra minha casa no Paraguai, já paguei quase um valor parecido. Nesse caso aí, eu não posso, não tem como eu dizer Quantos litros é o balde?
Ah, não sei. Não tem, né, gente? Uma gira com pedal sem sensor, 30 litros de água, são 400. Foto aí novamente. Senhor, senhor presidente, mostra a foto novamente. A nota fiscal do balde, tá onde? Tá aqui. Não, mas certo. Eu vou mandar a foto pro Google. Já que vocês querem o balde. A gente tem que lembrar que a gente está no meio do mato, no Amazonas. Não, mas é uma lixeira com pedaço. Dinheiro não aguenta esse desaforo, não. Nossa, é caro. Ela é toda estruturada. Olha as tem rodinhas tem dela. base. Ela tem rodinha. Se eu soubesse, ia afastar, tirar uma foto melhor. Vocês estão vendo a lixeira daqui? Aqui não, aqui, meu marco, aqui. Com sensor, Cadê a doutora? Doutora, olha aqui, ó. Não mostra quantos litros, mas é 708 mesmo. Peraí. Aqui, ó. 700 Ela é toda estruturada. tem base. Gente, E ela tem. Ó, Não tem nada de parecida com essa aqui. Nossa, eu achei por 1.500 reais. Então, eu não sabia que ia dar essa conversa, senão eu tinha mexido na lixeira, tirar uma foto melhor. não, é com Vê seu tamanho, altura, Na nota fiscal é descrito quando você compra qualquer equipamento, litros, 30 litros, 20 litros, Mas- 10 litros. Gente, Descrição de nota Deixa eu fiscal. só falar para vocês. Nós tiramos as fotos, todos os objetos lá. Infelizmente, eu não consegui passar do meu celular, também Pode, do próprio 30, computador. 70 ali, Próprio 650 computador. reais. Por acaso, assim, não pude passar até no caso de mais tempo. Eu achei que era Os colchões que foram adquiridos, que no caso quando chegou a questão dos colchões, a questão da impressora. Olha, tá acontecendo que era a lixeira dessa, gente, ó. Hospitalar. Hospitalar. Não, era uma. A questão da própria cama já com os colchões, só que está em preto e branco. Aqui pegou o balde, mas não é aquele balde, tá, gente? Não é aquele lá. Aqui pegou. Não, É esse que tá na nota fiscal. não. Aqui ele está tirando foto por causa de outros objetos que pegou por causa dos colchões. A cama já com o colchão. Essa cama custou. Ó, essa cama, 2.000 e alguma coisa. Essa cama, 2.000 e alguma coisa. Ok? Ó, os notebooks. Fala pra gente pedir. Não vai numerar as. E aqui, não, Não tá numerada, não? Não. e aqui a questão o ar-condicionado já instalado, tanto na parte de fora quanto na parte por dentro, aparecendo aqui. E aqui a geladeira que foi comprada, pelo caso assim, na Gazin. A Gazin, eu vou fazer propaganda da Gazin. Ô, Rose, a gente pode numerar Manualmente, ela destaca da página. porque assim, Agora, ó, Juliana, Pode. eu acho que Daí não, numerar aqui. Tá ok. Tá certo. Eu vou numerar as páginas. Então, deixa eu numerar ela vai aqui. listar. Deixa eu concluir deixa eu concluir aqui a minha apresentação aqui, gente, porque já está extrapolando um pouco. Vai lá. Bom, de acordo com o que no caso da visita, a gente, no caso, solicita a aprovação da prestação de conta da entidade não amiga. Não, da não amiga. Quem foi lá para participar lá foi eu e a doutora Josiele. Eu e a doutora Josiele, nós fomos lá para fazer essa visita e tirar as fotos. Eu não consegui passar, gente, as fotos. Passa a página anterior, só para. Anterior, você pode subir. Os conselheiros que estão emitindo relatórios, é de suma importância colocar número de página. Tá? Isso é um alerta Ok, que eu dou por experiências na vida pública. ok. Falou, obrigado, hein, gente. Tá numerada, funcionalmente. Em votação. Não, Ayara, eu vou imprimir outra. Agora eu tenho que- vou corrigir. Agora eu tenho que colocar em votação a mesma conclusão nossa, doutora. O valor da emenda era 33 mil? 33 mil reais. 33 mil. São dos vereadores, os quais eu já citei, no caso. Eita. Olha, de verdade, esses equipamentos, né, que estão sendo comprados com recurso público, acho que deveria fazer uma correção
na lei do município que a entidade tinha que fazer tombamento com o patrimônio do município, porque se a entidade fechar, tudo isso tem que voltar para o serviço público. Isso já está na lei. Não, mas eu não vejo aqui ainda, porque ninguém mostra o tombamento, entende, conselheiro? A gente não vê foto no equipamento o tombamento, entendeu? Aí a entidade resolve fechar. Ela vai Ok. Aí vai fazer o quê? Vai doar para quem? Todo o patrimônio dela tem que ser obrigatoriamente revertido ao município. Sendo patrimônio móvel, imóvel, vai tudo destinado Então, ao mas município. Ou para algumas qual é a atividades. legislação? Então, acho que também Sim, a gente tem que uma começar doação. a citar na legislação e, se é pertinente, trazer para o plenário para que nós, conselheiros, na hora de fazer o relatório, cite a legislação, né, como um respaldo legal, e se a entidade deixar de existir, ela tem que devolver aquele patrimônio que ela comprou, que seja em condições de uso. Existe também, não precisa devolver. Ok. Em votação, o parecer da comissão que avaliou a questão do... Só um esclarecimento. Conselheiro, dentro da Secretaria de Saúde, você já tem alguma instituição que fala dessa questão dos patrimônios? Para que seja identificados patrimônios que estão sendo adquiridos por emendas, qualquer coisa assim? A instrução normativa para as associações. Não? Mas é como o conselheiro falou. Na verdade, por serem associações de estarem recebendo recurso público, esse patrimônio, teoricamente, se a instituição fechada, tem que voltar para o município. Mas aí ela fecha e carrega tudo no caminhão e vai embora. O município fica como? Então tem que ter uma normativa para isso também. Porque uma estação de energia que foi instalada lá, dá para trocar, por exemplo, uma central de imunização. E na falta de eletricidade. Gente, vamos concluir a nossa reunião. Em votação, o parecer da comissão que avaliou a questão da prestação de conta a emenda das emendas, né? Porque são a emenda, mas são vários vereadores que no caso Tem que passaram. citar todos eles. Né? São vários vereadores emendas que no caso do vereador Zeca da Discolândia, Wilson Tavalipa, Sargento da Massa, Toninho Gonçalves. Em votação, os conselheiros que forem favoráveis, permaneçam como estão. Quem for contra, que manifeste. Parecer favorável. Ok, pode ser favorável. Aprovado o parecer. A leitura do relatório do balancete do mês de março. Nós temos o balancete do mês... Resolução, mas resolução 007. 8. Não, 8. Anterior. Da Maria. Resolução 009. Desculpa, eu acabei esquecendo. Mas e o da Trindade Santa, então, e o do... Você também não colocou. E na reunião passada também na ONG não foi aprovada a resolução. Não, ele vai como Vai ser aprovado. como reprovado só como informe. Não, tem que. Se for emitido um parecer aqui do conselheiro e foi submetido à votação, tem que fazer a resolução, publica essa resolução e toma as providências cabíveis. Porque ele passou na deliberação do pleno. Então, nós vamos seguir no caso, resolução 009 da. Trindade Santa. Não, a PAI. Sim. A PAI. Resolução 010, Trindade Santa. 011. 011, Lar dos Idosos. 012. 012. Que no caso, sim, não, amiga, ok? Mas é uma fila. 8. Peraí, calma aí, voltando de novo. A PAI não, a PAI vai voltar. A PAI vai voltar, então. A Trindade Santa é 09, a Lar dos Idosos é 010, certo? E a Mão Amiga 011. Isto. Presidente, poderia publicar essas resoluções no grupo? Pode. Assim que saindo a resolução, a gente publica, tá ok? O demonstrativo que foi encaminhado para nós, a questão do último item da pauta. Encaminhamos a Vossa Senhoria anexo do balancete do mês de abril de 2025, quadro demonstrativo de alterações orçamentárias, relatório de portaria, propostas de planilhas, contendo transferência recebida pelo Fundo Municipal de Saúde no período. Sem mais para o momento, reiteramos nossos
voto de estima em termos de votos de estimas e considerações. Não tendo mais nada a declarar, declaro encerrada a nossa reunião às 12h16. Tenham todos um bom dia e bom final de semana para todos. Eu espero os delegados terça-feira. Acredito que será lá no setor de transporte. Ainda vou definir, publicarei lá no... Legalizado. Sim. Ah, tá. Seguro de vida, né? Seguro de vida. Não, seguro de vida, não sei. O motorista tem dormido, né? Tá ok. Eu respondi o outro. Até